Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje quero falar do livro que escolhi para o mês de junho, Argonáuticas, do Apolônio de Rhodes. 12 livros para 2025. Como vocês sabem, este ano eu escolhi livros que foram escritos na Antiguidade Greco-Romana. Este aqui foi escrito no período helenístico. Este período vai de 323 a 331 a.C. O Apolônio de Rhodes habitava então em Alexandria, embora ele receba esse epíteto de Rhodes. Alguns dizem que a mãe dele provém dessa cidade ou que ele foi para lá depois que o livro Argonáuticas foi lançado, esse escrito, e não foi muito bem recebido. Ele foi para lá fazer uma revisão nesse livro e ficou por muitos anos em Rhodes, por isso Apolônio de Rhodes. Então nós temos essa epopeia escrita num período tardio. Por exemplo, Homero escreveu Ilíada e Odisseia no século VIII a.C. Então nós temos cinco séculos de diferença entre a escrita aqui da epopeia de Jasão em busca do Velocino de Ouro com os escritos então da Ilíada e da Odisseia. Não há nenhum registro desta epopeia aqui escrita no século VIII ou na época aí dos aedos gregos, né? Hesíodo, Heródoto, Homero. Então nós não temos uma epopeia aqui antiga retratando a história de Jasão. Nós temos na íntegra a do Apolônio de Rhodes, então, que já é bem próximo aí de Cristo, né? 300 e alguma coisa antes de Cristo, 320 antes de Cristo, período aí helenístico. Então, esse escrito aqui do Apolônio de Rhodes foi feito na primeira metade do século III antes de Cristo. Então, assim, já é uma releitura tardia desta epopeia. Nós temos Hesíodo, que fala das Argonáuticas, mas assim, bem rapidamente. O Hesíodo comenta na Teogonia, verso 956, 962, Hesíodo expõe a genealogia do rei Eta, e pela primeira vez vai mencionar o nome de Medeia. Então, Hesíodo menciona esse rei lá da Cólquida, o pai de Medeia, o Eeta e a Medeia. O Homero, na Odisseia, canto 12, versos 69 a 72, quando Circe fornece a Odisseu uma instrução sobre qual rota seguir pelo mar após passar pelas sirenas ou pelas sereias, nós temos aqui ela fazendo uma alusão aí à rota feita antes por Jasão. Então, a história de Jasão em busca do Velocino de Ouro, na mitologia, se dá antes da Odisseia, antes da Guerra de Troia. Nós temos aqui participando da navegação o pai de Aquiles, o Peleu, o Laertes, que é o pai do Odisseu. Então nós temos aqui esses antecedentes, né, ancestrais aí dos heróis da Guerra de Troia, participando da expedição de Jasão. Então Homero também cita. E depois o Píndaro, na Pítica 4, ele dedica essa pítica, esse poema, à vitória de Arcesilau, rei de Cirene, na corrida de carroça em 462 a.C. O poeta relata então a busca pelo Tosão, versos 70 ao 262. Na Pítica 4, o Píndaro relata a busca pelo Tosão de ouro. Então era um mito conhecido, gente, como o ciclo de Tebas, o ciclo da Guerra de Troia, o mito aí do Édipo e tantas outras, as Odisseias, né, as voltas para casa, os Nostoi, a volta aí de Odisseu, depois a fuga de Enéas. Então são histórias conhecidas, mas nós não temos uma narrativa, uma epopeia do período clássico, nem do período obscuro aí, né, que eles chamam de período das trevas grego, né, em que os heróis, século VIII, em que os aedos trouxeram para nós grandes epopeias. Então vamos lá, século III a.C., primeira metade, o Apolônio de Rhodes escreve, né, esta história do Jasão e o Velocino de Ouro. Então vou mostrar aqui para vocês uma figura do Apolônio de Rhodes.
que eu colori nesta edição da FAPESP e da Perspectiva. Aqui, gente, no final nós temos uma marca d'água também, acho que dá para ver, olha, com o Apolônio de Rhodes. Achei tão bonito isso aqui. Eu tinha um desejo muito grande de ler esta epopeia, essa viagem, né? Aqui nós temos toda a jornada do herói, conforme Joseph Campbell fala também naquele livro, né? Então essa edição aqui, ela tem organização, tradução, textos e notas do Fernando Rodrigues Júnior. Foi lançada recentemente, em 2021, e as Argonáuticas, compostas então no primeira metade do século III, constitui o relato mais antigo, né, preservado dessa expedição dos argonautas a Cólquida, além do Mar Negro, uma região desconhecida, para eles aqui quase o fim do mundo, né? Perto do fim do mundo, essa região inóspita, em busca desse velocino de ouro. Essa história, como eu falei, foi mencionada por Homero, lá na Odisseia, por Píndaro e por Hesíodo. A saga de Jasão e seus companheiros, navegando em direção ao Oriente, numa nau dotada de voz chamada Argo, por isso, argonautas, os que navegaram na Argo. E Argos era o nome do construtor deste barco, com a ajuda de Atenas. Então essa embarcação ela tinha voz própria, tinha uma carranca da deusa Atena. Ela foi reproduzida também, essa história aqui, em outras obras de arte, como na pintura, na escultura, no cinema. Eu até comecei a assistir o filme do Jasão e os Argonautas. Eu tô parado ainda porque tem umas coisinhas diferentes ali. O deus Poseidon sai do mar e pega Jasão e alguns companheiros. Isso aí não tem aqui. Tem o deus marinho Glauco levando assim o barco para atravessar, acho que o Bósforo, e desaguar aí no Mar Negro. Mas não tem o Poseidon saindo das águas. Não me lembro dessa passagem. Então, no cinema, nos quadrinhos, olha, a história de Jasão, ela tá assim, em vários meios de arte, né? Não só na literatura. Eu vou mostrar alguns livros depois, no final, em que eu tenho a história de Jasão aqui, que aparece em outros livros. Todas essas versões aí da história de Jasão, em escala maior ou menor, bebem ainda de forma indireta da epopeia aqui do Apolônio de Rhodes. Só por esse fato, as argonautas, ou as argonáuticas, já deveriam ser incluídas entre as obras mais significativas da literatura grega, tendo em vista a longa tradição formada a partir delas. A importância então, do Apolônio de Rhodes no âmbito da literatura helenística, período helenístico. A Biblioteca de Alexandria estava um fervo. Ele foi diretor dessa biblioteca, inclusive, por um tempo da sua vida, né? Foi bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria, no reinado de Ptolomeu II Filadelfo, ou no de Ptolomeu III Evérgeta, do qual foi muito provavelmente um tutor. Então, Apolônio de Rhodes era uma pessoa importante, era amigo do Clímaco. Nós vamos ler aqui o livro dele, acho que bem no final do ano, as elegias de Clímaco. Então nós temos assim um homem importante, Calímaco. Clímaco não, Calímaco. Nós vamos ler as elegias de Calímaco aqui. Então a importância deste escritor é inegável para a literatura grega como um todo, por isso eu queria muito esse livro. As Argonáuticas foram redigidas então na primeira metade do século III a.C., na cidade de Alexandria, capital do Império Ptolomaico. Ao mesmo tempo que era poeta, Apolônio também exercia a função de filólogo e comentador de textos lá na famosa Biblioteca de Alexandria. Inclusive, Apolônio comentava os textos de Homero, além de ter ocupado esse cargo de bibliotecário-chefe na famosa Biblioteca de Alexandria. Tudo isso revela, então, a influência de Homero na obra do Apolônio. As Argonáuticas possuem, então, 5.835 versos, divididos em 4 livros. E é muito rápido para ler. É muito.
cheio de movimento, o livro, né? A história é rápida, é muito legal. Aqui ele divide então em 4 livros. Vocês podem observar que esta edição aqui ela é bilíngue também. Então, em linhas gerais, esses 4 livros trazem, né? O livro 1 e 2 se dedicam à narrativa da viagem dos argonautas durante o percurso de ida, saindo do norte da Grécia e atingindo a Cólquida através do Mar Negro e do rio Fazes. Então, eles atravessam, né, esse contexto aí. Eu imprimi aqui, né, para vocês terem uma ideia. Eles saem aqui, olha, da Cólquida, ou melhor, de Iolco, na Grécia, e vão para Cólquida. Aqui é a Cólquida. Então este é o percurso de ida, livros 1 e 2. O retorno eles voltam por outro caminho, gente. Olha que loucura, né? A volta foi muito estranha. Eles tiveram até que carregar o barco durante 12 dias e 12 noites em terra para poder mudar aí de rios que estavam sendo perseguidos pelos soldados do rei Eeta da Cólquida. Então eles saem de Iolco, no norte da Grécia, e vão para a Cólquida, além do Mar Negro, atravessando aí o rio Fazes, região pantanosa, inóspita, para eles aí o fim do mundo. Então esse é o tema, né, dos livros 1 e 2. O livro 3 é voltado aos acontecimentos da região da Cólquida, tendo como destaque o encontro de Jasão e Medeia, a filha do rei Eeta. É interessante você ter essa leitura antes, para depois ler a peça Medeia do Eurípides. Aquela peça ganha um significado imenso quando você já tem a história do início de tudo. Como que Jasão conheceu Medeia, o que ela fez por Jasão, como ela renunciou tantas coisas e lutou para ajudar Jasão. Então o livro 3 fala dos acontecimentos lá na Cólquida. A Medeia se tornará a principal aliada dos argonautas e os auxiliará a roubar o velocínio de ouro, que é um pelo, né, de um carneiro mágico voador. É um pelo deste carneiro que o rei Eeta tinha como sagrado lá num bosque, e esse pelo, o velocínio de ouro, esse pelo do camelo, era guardado por um dragão que nunca dormia. E Medeia era uma feiticeira, então ela ajuda Jasão a roubar esse pelo aí desse carneiro. Também é narrada aqui as provas que o Jasão tem que cumprir para o rei Eeta, para que os argonautas pudessem adquirir o velocínio de ouro. Ele tem que semear, então, os dentes do dragão Cadmo e matar vários monstros. Então, assim, ele consegue fazer tudo isso, consegue roubar o tosão de ouro e fugir com os argonautas por outro caminho, por outro rio, por outro percurso, como eu mostrei aqui, um percurso longo, né, de volta para Iolco, para a Grécia. O último livro, o livro 4, vai relatar então a fuga dos argonautas acompanhados de Medeia. Ela abandona toda a sua família, todo o seu mundo ali, a irmã, os sobrinhos, o pai, e vai com Jasão e os companheiros na longa viagem de retorno para Iolco. E aqui nós temos muitas aventuras. E é interessante que eles percorrem o caminho que Ulisses depois vai percorrer na Odisseia. Interessante isso. Vão passar pela Circe, vão passar pelas rochas moventes. Então é isso aí. Os livros. O último livro, o livro 4, vai narrar isso. Coisas que acontecem nos livros 9 e 12 da Odisseia. Isso tudo é antes da Odisseia, né? Que legal. Apolônio, então, conseguiu proporcionar aqui nesse livro uma unidade narrativa, um material mítico, composto por aventuras dispersas e independentes entre si. Ele consegue unir isso. Muito legal isso. Na segunda metade do século III a.C., o Apolônio morre em Alexandria, provavelmente ali ele é sepultado. Então ele vive no século III a.C., compõe na primeira metade do século o livro e morre na segunda metade.
conviveu aí com os grandes estudiosos da Biblioteca de Alexandria no reinado de Ptolomeu. Ptolomeu II ou Ptolomeu III. Mais provavelmente Ptolomeu II Filadelfo. Aqui nós temos a estrutura do livro também, mostrando, né, os 4 livros, o que tem nesses 4 livros, o mapa, aqui para a gente ir seguindo, né, o caminho dos navegantes, e como eu falei, os livros aqui, né, em edição bilíngue. Vou ler o comecinho para vocês terem uma ideia da escrita do Apolônio. Começando por ti, Febo, lembrarei as glórias dos antigos homens que pela foz do Ponto e através das rochas cianeias, por ordem do rei Pélias, conduziram a, a bem construída Argo em direção ao áureo Tosão. Então, nesse primeiro verso, nesse primeiro grupinho de versos, ele já faz tudo, a invocação ao Deus para ajudá-lo, né? Começando por ti, Febo, ele já invoca o Deus, o auxílio das musas do Deus, né? Febo Apolo. Lembrarei as glórias dos antigos homens que pela foz do Ponto, Ponto com P maiúsculo é o mar, então pela foz do Ponto e através das rochas cianeias, são rochas que se movem, eles têm que passar por isso, tem 2 episódios, na ida, essas rochas que se movem, e depois também Caríbides e uma outra lá que também se movem. Então, na ida, eles passam por essas rochas cianeias. Por ordem do rei Pélias, que pôs essa prova para Jasão, ele era tio de Jasão, você vai cumprir, então, essa prova. Eles conduziram esses homens a bem construída Argo em direção ao áureo Tosão. Conduziram a embarcação chamada Argo em busca do Tosão de ouro lá na Cólquida. Então, nós temos aqui o tema já do canto. E é muito gostoso de ler, como eu falei, tem textos de apoio no final, 2 textos sobre as argonáuticas, considerações importantes, tem textos sobre o heroísmo nas argonáuticas, bibliografia, índice de nomes, então uma edição bem completa, bem gostosa de ser lida. O que eu vou fazer agora nessa segunda parte do vídeo? Eu vou contar a história. Porque acho que é interessante a gente, como mitologia também, entender um pouco, né, conhecer um pouco dessa história. Eu fiz um resumo aqui, claro que eu vou contar tudo em detalhes, mas eu vou passar os episódios que eles enfrentam nessa viagem. Primeiro, o velocino de ouro, né, o que é? O velocino de ouro, gente, é uma lã dourada de um carneiro alado chamado Crisómalo. Era uma criatura divina enviada pelos deuses para salvar 2 irmãos chamados Frixo e Ele. Ela é uma menina, Frixo um menino. Então o carneiro foi doado a eles. Carneiro Crisómalo foi enviado para salvá-los. Os deuses enviaram esse carneiro. Segundo a lenda, o rei Atamante de Tebas, ele teve esses 2 filhos, Frixo e Ele, com a deusa Néfele. A madrasta deles, chamada Ino, com ciúmes, planejou a morte dos enteados para garantir o reino para seus próprios filhos. Então Ino, a madrasta, queria matar os meninos Frixo e Ele. Para salvá-los, a deusa Néfele enviou o carneiro dourado para resgatar Frixo e Ele, que fugiram montados nele. Então o carneiro foi enviado pela Néfele, a mãe dos meninos, a deusa, para salvá-los da ira de Ino, a madrasta. Infelizmente, a Ele caiu no mar. Então, por isso, aquele lugar que ela caiu passou a ser chamado de Helesponto. E ela morreu ali, né? Então, eles guardaram aí esse em homenagem, né? O Helesponto aqui, ó. O Helesponto. Inclusive, Alexandre atravessa esse canal aí, o Helesponto. É interessante, né? O Byron também, quer dizer, eles provar que eram heróis, né? Atravessaram a nado isso aí. E o Frixo alcançou então a distante terra da Cólquida, esse menino, na região do Mar Negro. Então o carneiro levou o menino para a Cólquida. São antecedentes da história, né? Lá ele sacrificou o carneiro em agradecimento então por ter sido salvo da madrasta Ino.
E o seu pelo dourado, o pelo do carneiro, foi depositado numa árvore, num bosque sagrado, e foi guardado por um dragão que nunca dormia, tornando-se então o Velocino de Ouro. Então tinha esse Velocino aí neste lugar sagrado. Esse Frixo vai casar com a filha do rei Eeta, depois que ele se torna adulto, né? O rei Eeta da Cólquida. Ele vai ter 2 filhos com a Calcíope, se não estou me enganado, é este o nome dela. Então vamos segurar essa história aí, né? Depois, mais para frente, ele vai casar com a filha do rei Eeta, que era irmã de Medeia. Agora vamos para o Jasão. Jasão é um herói da Tessália, na Grécia. Ele era filho de Esão e de uma mulher chamada Polimede. Esão era filho de Creteu e Tiro. Tiro é a mãe. E a Polimede é filha de Autólico. O trono de Iolco, na Grécia, passou do avô Creteu para seu tio Pélias, que era filho de Tiro e Poseidon. Então, olha, quando morreu o Esão, o trono de Iolco passou. Quando morreu o Creteu, que era o pai de Esão, o trono passou para o tio Pélias, que era filho da Tiro e do Poseidon. Esse Pélias, temendo, ele mata o pai de Jasão, o Esão. Então esse Pélias, temendo uma profecia que dizia que ele seria morto por alguém que chegasse lá no reino calçando uma sandália apenas, e isso acontece com Jasão. O Jasão vai chegar lá calçando uma sandália, ele ajuda uma velhinha a atravessar um rio, porque quando ele nasce, gente, e o Pélias toma o trono, o Pélias mata o Esão, e o Jasão ele é entregue ao centauro Quiron, mesmo que vai educar o Aquiles depois. Então ele foi criado longe do reino, né? Nessa briga aí pelos tronos entre o Pélias e o Esão foi morto, então o Jasão ele é enviado para uma região bem distante para não ser morto pelo tio. Só que depois que ele fica jovem, ele volta, que ele atravessa o rio, perde a sandália, calçando apenas uma sandália. Então a profecia dizia que ele, o Pélias, perderia o trono para alguém que chegasse calçando essa sandália. O rei Pélias, então, o que ele resolve fazer? Enviar o sobrinho Jasão para buscar o Velocino de Ouro, que aí ele entregaria o trono e não teria guerra nem briga nenhuma. Mas ele imaginava que essa história, que essa viagem, né, seria uma viagem aí só de ida. O Jasão morreria nessa viagem. Então ele fala: eu vou te entregar o trono, mas você vai ter que cumprir isso para mostrar que você tem valentia, que você tem capacidade de ser um governante aqui de Iolco. Jasão então reúne uma tripulação de heróis, aí que é muito legal, e embarcam nessa nau chamada Argo, construída pelo marinheiro Argus, com a ajuda de Atena, para irem nessa expedição chamada então Argonáuticas, as aventuras dos argonautas. Os navegantes então são chamados de argonautas. Aqui, gente, eu fiz uma lista de todos os navegantes, mas tem muita gente, né? Aqui deu 62 ou 61 tripulantes. Então nós temos o Jasão, o Orfeu, que é o tocador de lira lá, né? Temos o Heracles, olha que legal. Ele tá aqui nessa história também, ele aparece por um pedaço, depois ele fica abandonado numa ilha. O Castor e o Pólux, que eram irmãos de Helena, esses 2 guerreiros, Castor e Pólux. O Peleu, pai do Aquiles. O Teseu, do Minotauro lá, Ariadne. O Argus e tantos outros, né? Então nós temos tudo isso aqui, olha, são muitos heróis. E aí eles começam a navegar, né? Tem a despedida, a mãe de Jasão chorando, a chegada a Anal, uma assembleia para ver quem que ia comandar essa embarcação. Gente, seria o Heracles, né? Mas aí o Heracles fala: não, vamos Jasão, é ele que está organizando tudo isso.
O Hércules era o invencível desse contexto, né? Tem a partida da embarcação e etc. Aí eles começam essa viagem, então, de ida. E aqui eles vão parando olha, em vários lugares. Eu fui lendo e fui identificando aqui. Então vou falar, olha, eles saem lá de Iolco, navegam, sabe, é muito bonita a história, né? Os primeiros dias tá tudo calmo. Então aqui eles o Apolônio mostra para nós essa navegação calma no primeiro dia. Tem essa despedida da mãe de Jasão é interessante. Olha, as servas que estavam próximas gemiam, vendo a mãe de Jasão chorar. Mas Jasão disse-lhe, consolando-a com doces palavras, não te precipites tanto assim em tristes aflições por minha causa, mãe, pois não escaparás do infortúnio com lágrimas, mas ainda acumularás dor sobre dores. Pois os deuses distribuem aos mortais sofrimentos imprevisíveis. Apesar da aflição em teu coração, suporta o destino. Isso é tão interessante, né? Suporta o destino por eles traçado, pelos deuses. Então, o destino inexorável rege a vida dos homens e até dos deuses, né? Muito interessante. Então, eles jogam a embarcação no mar, né? E começam, faz uma libação a Apolo, cantam canções para começar aí a viagem, né? E eles aqui, olha, a sombria água marinha jorrava por toda parte espumosa, no murmúrio espantoso causado pela força dos robustos homens. Então eles ali nos remos, né? Então a força das águas. Os peixes saltavam para fora do mar profundo, grandes mesclados a pequenos, e seguiam aos pulos as úmidas rotas. Olha, como quando atrás das pegadas de um rústico pastor seguem inúmeras ovelhas bem fartas de folhagem até o aprisco, enquanto ele vai à frente com a melodiosa siringe, entoando belamente um canto pastoral, assim os peixes acompanhavam a nau, sempre carregada pelo impetuoso vento. Então esse início aí da navegação, a nau impulsionada pelos ventos, eles remando, né? Tudo bonito, tudo tranquilo, é lindo de ler isso aqui. Então eles vão começar aí as aventuras, né? Então vamos lá. Chegam depois de 5 dias de viagem, eles chegam à ilha de Lemnos, uma ilha governada só por mulheres. Ali nós temos a rainha Ipsípile. Ela teve 2 filhos de Jasão, gente. Por quê? Porque essas mulheres, elas foram traídas pelos maridos, que eles trouxeram escravas da Trácia, e elas ficaram com ciúme, e os maridos judiavam delas, elas mataram todos os homens da ilha, só o pai de Ipsípile, que ela colocou numa embarcação e mandou embora. Então, era uma ilha governada só por mulheres. Quando elas veem aquela embarcação, né, que um monte de homens chegando, então elas convidam eles ali para a ilha e começam noites e dias de orgias e festas, né? E os homens então se esbaldam com aquelas mulheres, porque elas ficam pensando, né? Vamos arrumar aqui uma descendência com esses homens, são valorosos, são guerreiros, né? Heróis. Vamos ter uma descendência que não vai precisar de homem nessa ilha para ajudar nos trabalhos, etc., nos negócios. Então Jasão vai ficar com a rainha Ipsípile e terá 2 filhos dela, o Euneu, que será rei de Lemnos, e o Thoas. O Héracles, ele tinha um amigo e amante que ficou com ele na embarcação enquanto os homens estavam lá durante aquelas semanas de festas, chamado Ilas. O Héracles sai da embarcação e fala, gente, chega de festa, vamos embora, vamos continuar a viagem. Então essa é a primeira parada, que é descrita em detalhes, conta tudo para nós a história, o Apolônio.
Eles chegam na ilha da Samotrácia depois, celebram ali os mistérios de Cabiros, que eram divindades menores que os ajudariam a fazer a viagem em segurança. Também isso é mostrado para nós por Apolônio de Rhodes. Depois eles chegam no Helesponto, onde caiu a irmã de Flixo. Ali eles passam uma noite com os Dolianos, uma tribo da Mísia, e tem um episódio aqui com um rei chamado Císico, que era um rei que tinha acabado de casar com uma moça chamada Cleite. Então eles foram bem recebidos, e aí tem toda essa história do banquete que o rei celebra para eles. Só que o rei conta a história de uns gigantes que de vez em quando aportava lá naquela ilha e atacava o pessoal ali dos Dolianos. Eram gigantes de 6 braços, chamados Nascidos da Terra. O rei conta essa história, no outro dia eles vão embora, etc. E durante a noite tem uma tempestade terrível. O barco é jogado de volta para essa ilha aí da Mísia, da tribo dos Dolianos, e eles então, na escuridão da noite, são atacados pelos Dolianos. Os Dolianos pensam que são esses gigantes que chegaram, e o Jasão, infelizmente, mata o rei Císico por engano. Olha que tristeza. Quando amanhece o dia que eles percebem que eles haviam lutado com os amigos. Aí a rainha Cleite se mata, vendo o rei Císico morto, e os heróis ali fazem o luto e as honras fúnebres para o pessoal que eles mataram ali dos Dolianos. Acho esse episódio bem triste, né? Mataram por engano esses amigos. Depois eles continuam pela Mísia, e o Érix vai tanto remar com força, quebrar o remo dele vai quebrar. E ele com o amigo Ilas descem ali na Mísia, numa floresta, para o Hércules fazer um outro remo. Só que o Ilas vai buscar água num poço, água potável, e ele foi raptado por uma ninfa. E o Hércules fica, nossa, choroso demais, sabe? Ele sai gritando, chorando pelo amigo e amante, e o Hércules é ajudado pelo Polifemo. Só que vai escurecendo e eles não voltam para o barco. Eles resolvem seguir em viagem e deixam então o Hércules e o Polifemo lá nessa ilha da Mísia. O Polifemo no futuro vai fundar a cidade de Cio. O Hércules ele vai ser o herói aí, né, que vai fazer os trabalhos lá, etc. Né? Só que eles começam dentro do barco a pensar, olha gente, nós temos que buscar o Hércules. 2 moços, 2 heróis chamados Zétis e Calais, que eram filhos do vento, convencem os amigos a não voltarem. Não vamos voltar não, deixa o Hércules lá. O Hércules tem que seguir o caminho dele, né? E o deus marinho Glauco vai surgir de dentro das águas e vai falar, gente, vamos continuar a viagem. Continuem, deixa o Hércules para trás. Depois eles chegam na terra dos Bebricianos, que é governada por um rei chamado Amico. Era filho de Poseidon. Esse rei quer brigar com todo mundo que chega na ilha, quer fazer um duelo, e ele vencia todos os duelos. O Polideuces aceita o desafio, e o Apolônio de Rhodes vai descrever toda essa briga, e ele vai conseguir vencer o Amico. O Amico vai ficar morto mesmo, né, de raiva aí do Polideuces. Continuam a viagem, chegam em Salmidesso, na Trácia. Gostei demais dessa passagem. Lá tem um rei antigo que está cego e é um vidente também, chamado Fineu, filho de Agenor, rei de Tiro e irmão de Europa. Esse Fineu, gente, ele prevê muitas coisas, né? Ele é um vidente. Ele prevê todos os trabalhos que os argonautas vão enfrentar desse lugar para frente. Ele recebeu um castigo, ele foi assolado pelas harpias, que não o deixavam comer. Toda vez que ele tentava levar a comida à boca, essas harpias, aquelas mulheres que voavam com asas, né, um bicho horríveis, tomavam a comida dele. Elas foram vencidas e perseguidas pelos argonautas, de modo especial os Zétis e o Calais, filhos do vento, perseguem-nas até um determinado ponto, depois elas são salvas por uma deusa e vão morar numa caverna lá, acho que em Chipre, não sei. Então ele foi liberto deste castigo das harpias.
Fineu, então, em agradecimento, vai avisar os argonautas o que os aguardavam nesta viagem até a Cólquida. Ele fala, então, das rochas Simplégades. Essas rochas temidas, eram rochas colidentes. Elas se movimentavam na extremidade setentrional do Bósforo. Elas fechavam a embarcação, né? Ninguém passava por ali. E na entrada aí do Mar Negro, né? Então eles tinham que atravessar aí o Bósforo para desaguarem no Mar Negro. Aqui o Mar Negro. Então essas rochas colidentes ficavam aqui. Eles vão, então, passar por aí, né? Eles vão ter que enfrentar isso. Ele fala também dos desafios que eles teriam que enfrentar na Cólquida, essa terra inóspita, estranha, né? Como o dragão que guardava o tozão de ouro, ele nunca dormia. Teriam que enfrentar também este dragão. E aí eles continuam viagem. Quando eles chegam nas rochas Simplégades, eles então, os argonautas lançam uma pombinha. A pomba passa e a rocha fecha, só arranca um pedacinho do rabo da pena. Enquanto a rocha fecha, eles atravessam aí com toda a força, né? Levando aí o barco a passar. Então no finalzinho, quase que arranca aí o barco, né? Arranca só um pedacinho ali do final do barco. A deusa, acho que é Atena, faz uma onda jogar o barco aí no Mar Negro. No Mar Negro. Então eles vão ser recebidos aí nessa viagem, vão parar na terra dos Mariandinos, na Mísia, recebidos por Lico. Lico, que era um rei deste lugar, os recebeu com honra, porque eles tinham vencido Âmico, que era arrogante, né? Esse que lutava com todo mundo, fazia duelos. Nesse lugar, gente, aí dos Mariandinos, eles vão ter duas perdas. Do Tifes, que era o timoneiro, nossa, fiquei muito triste, que ele era um cara muito legal, esse Tifes. Ele que era o timoneiro do barco, ele morreu doente, pega uma febre e morre. E também o vidente Idmon, ele vai ser morto, vai ser atacado por um javali enquanto ele caminhava à beira de um rio lamacento. Então vão descrever para o Apolônio vai descrever para nós a morte desses dois heróis. Fiquei muito triste. Mostra o sofrimento deles, etc. Né? Fazem um pranto de 3 dias e o enterro desses heróis. O filho de Lico, chamado Dásquilo, vai se juntar à tripulação e o Anseu, que era um dos argonautas, vai tomar o lugar de Tifes no leme. Depois eles vão chegar à ilha de Ares. O Fineu também falou dessa ilha, que era a terra das Amazonas. Ali são atacados por aves que são muito hostis e têm penas como setas. Essas aves aí, elas lançam as penas sobre eles, né? E eles levantam os escudos acima das cabeças e afastam então essas aves com flechas e gritos. Então eles conseguem passar por essas aves terríveis. Depois eles chegam também numa ilha onde encontram, olha, interessante, 4 náufragos, que são eles Argos, mesmo nome do cara que construiu a embarcação. A gente fica até meio em dúvida, mas é o mesmo nome, é um outro cara com o mesmo nome. Filhos de Frixo, 4 náufragos. Lembra do Frixo, que casou com a Calíope, filha do Eeta? Ela era irmã de Calcíope, ela era irmã de Medeia. Então, Calcíope, isso mesmo. Eram filhos de Frixo, que foi salvo pelo... Tá vendo já as coisas se amarrando? Salvo pelo Velocino de Ouro, o Frixo menino, e depois ele casa com a filha do rei Eeta. Então esse Frixo teve com a Calcíope 4 filhos, Argos, Melas, Frontes e Citoriço. Esses 4 meninos jovens, eles tentavam voltar para a Grécia, né, para receber uma herança do avô Átamas. Então eles estavam em viagem num barco e teve um naufrágio e eles ficaram ali nessa ilha e estavam ali esperando socorro. O que eles fazem? Os argonautas pedem para que eles os guiem à terra da Cólquida. Como eles conheciam, eles eram de lá, né? Então eles vão guiar os argonautas nesta última viagem, nesta última etapa da viagem. Então eles vão subir o rio Fases até a capital Ea, capital da Cólquida. Ea. É interessante isso. Aí eles vão falar, olha, tem um pântano, a gente vai chegar devagar ali porque o nosso avô, né, ele é terrível, porque eles eram
filhos da Calcíope. Calcíope é irmã de Medeia, então são as filhas do Eetes, rei da Cólquida. E aí nós temos a chegada dos heróis na Cólquida. Então eles vão conhecer o rei Eetes da Cólquida, e o rei vai falar: olha, você quer o tozão de ouro? Então tá, você vai ter que realizar uns trabalhos. E o Jazão fala: olha, eu venço para você as tribos inimigas, o que você quer que eu faça? Não, eu quero que você vença 2 touros que têm patas de bronze. Esses touros, pelas narinas, lançam fogo terríveis, né? Que você também consiga arar um terreno, semeando dentes do dragão de Cadmo, e você mate os guerreiros armados que vão brotar dessa semeadura. Olha, gente, que coisa louca. Então Jazão fica: meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Aí a Medeia, que vê Jazão, e a Afrodite, a Cipris, a deusa Afrodite, a deusa Cipris, pede para o Eros lançar uma flecha de amor no coração da Medeia. Então ela vê Jazão e fica apaixonada. Então ela vai ajudar Jazão a vencer desses trabalhos, né? E é muito legal essa parte, gente. Eu amei essa parte. A dor de Medeia, né? Mas eu vou ajudar Jazão contra meu pai, né? Tem tudo isso. Mas assim mesmo ela ajuda, ela é uma feiticeira da deusa Hécate, a deusa dos mundos infernais. Então ela consegue ajudar Jazão a vencer. Ela explica, né? Ela faz um produto lá, né? Que ajuda com ervas, uma substância com ervas que ajuda Jazão a ficar invencível durante um dia. Então Jazão tem que ungir todo o corpo, e aí ele vence os dragões, vence os touros, e vence também esses monstros que surgem da semeadura dos dentes do dragão de Cadmo. Então Jazão consegue vencer esse trabalho. O rei fica assim: ó, como que ele conseguiu isso, né? Só pode ser a ajuda de alguém, né? Então o rei já fica assim com pulga atrás da orelha. Daí então ele tem que conseguir o tozão de ouro. A Medeia sabe que o pai vai matar Jazão, né? Não vai deixar ele pegar o tozão de ouro. E aí ela se junta a umas amigas, sacerdotisas também, ou servas dela, vão ao templo de Hécate, e ali ela fala para Jazão. Jazão vai lá e encontra com ela, que ela vai ajudá-lo novamente, né, fazendo uma poção aí para encantar o dragão. E é interessante que o dragão, que nunca dormia, ficava num bosque, o bosque de Ares, e o tozão ficava num carvalho. Daí a Medeia vai com o Jazão, e ela olha fixamente para o dragão, né, o dragão dorme, muito legal. Então ela faz o dragão dormir, e Jazão rouba o tozão de ouro, o velocino de ouro. Diz que ele brilhava, era a coisa mais linda, né? Daí eles fogem, e Jazão promete, olha que interessante, que vai levá-la lá para Iolco, e para Grécia, e vai desposá-la. Ela vai ser esposa de Jazão e vai ser fiel a ela totalmente. Então a gente entende o peso da tragédia de Eurípides e Medeia, né? Foi fiel nada. Só que isso aqui não aparece na obra Argonáuticas do Apolônio de Rhodes, viu, gente? Ele não fala a parte da Medeia e no final da vida, nada disso. Jazão então leva Medeia e os sobrinhos embora, né? E promete casar com ela na Grécia e ser fiel. Daí então vem a viagem de retorno. Por quê? Porque o rei Eeta, percebendo que eles fugiram, manda um outro filho, Apsirto, que é um outro filho aliado ao pai, atrás de Jazão e os argonautas. Então eles vão por outro caminho. Eles vão ter que atravessar tudo isso aqui para chegar na Grécia. É a viagem de retorno. E aí são vários acontecimentos. Os argonautas tomaram uma rota bem diferente para retomarem aí para Iolco, na Grécia. Começaram então entrando pelo rio Istro, que é o Danúbio. Será o Danúbio aí, né? E depois desceram por outro rio que supunha um desaguar no Adriático setentrional. A frota Cólquida começa a persegui-los, dividindo em várias partes, bloqueando todas as rotas de fuga dos argonautas. No Adriático, eles encontram com os Cólquidas em uma emboscada. E o irmão de Medeia, o Apsirto, vai ser morto
por Jasão. Então Medeia e Jasão criam ali uma emboscada para ele, e Jasão assassina Psirto no templo de Ártemis. Então isso vai ser uma afronta, né, para os deuses. E Jasão e Medeia então são condenados diante dos deuses. Eles estão manchados de sangue, né? Ela matou o próprio irmão. Então olha, interessante, né? Ela planejou a morte do irmão. Então eles têm que ir na ilha de Eia, onde está a deusa Circe, para serem purificados. Esta ilha está na costa ocidental da Itália. Ali então ocorre a purificação de Jasão e Medeia. Lembra que o Odisseu vai passar lá no futuro? Depois eles passam, estou fazendo só a rota aqui, pela Ilha das Sereias. O Orfeu vai tocar canções e abafar o canto delas. Elas encantavam, né? O canto deixava os heróis loucos, né? Pulavam na água, depois morriam. Um cara chamado Butes, da embarcação, vai saltar do convés, mas vai ser salvo por Afrodite, e que vai levá-lo para a ilha da Sicília. Depois eles passam pelo Estreito de Messina, onde estão os monstros Sila e Caríbides, que também aparecem na Odisseia. Hera e as Nereidas vão ajudar os argonautas a passarem rapidamente entre as rochas errantes. Então são rochas com monstros terríveis, quais as outras rochas sereias. Aqui são as rochas aí Sila e Caríbides, que atacavam também os navegantes. Depois eles chegam na Esquéria, pelo Mar Jônico, vão na Ilha dos Feácios, que tem aí o rei Alcino, que vai aparecer também lá na Odisseia. Então é muito interessante isso. Aqui o rei Alcino recebe bem os argonautas. Lembra que o Odisseu chega nessa ilha, ele vai contar a história dele para o rei Alcino. E primeiro ele vai chegar ali totalmente assim, um náufrago, né, nu. A filha Nausíaca vai descobrir então o Odisseu, arrumar uma roupa para ele e levá-lo ao pai. Aí vai começar a contar a história de Odisseu. Aí então os argonautas, voltando anos antes, né, eles são recebidos pelo Alcino, e o Alcino faz banquetes, tudo, só que os Cólquidas chegam em perseguição, né? E aí o Alcino vai ter que resolver a questão. Então, junto com a mulher dele, a Arete, eles estão lá na cama pensando, o que eu vou fazer, né? Será que eu vou entregar esse tosão de ouro e a Medeia para os Cólquidas? Porque o pai, o rei Eetes, queria a Medeia de volta. Ele queria sacrificar a filha, né? Foi trair o pai. Então o Alcino fala, se a Medeia for virgem, ela vai embora. Se ela já for desposada, ela vai com os argonautas. Então a Arete, a esposa do rei, ela planeja nesta noite, ela levanta da cama, planeja então a primeira noite de Jasão e Medeia numa caverna sagrada. Então ela salva Medeia de ser deportada para a Cólquida, de volta para a Cólquida, né? E eles vão colocar o tosão de ouro para servir como leito nupcial de Jasão e Medeia, uma cena muito bonita. E aí então de manhã eles percebem, né, que eles ficam sabendo que a Medeia não é virgem, ela já é desposada por Jasão, então ela tem que seguir com os argonautas. Foi o truque aí que a rainha Arete conseguiu para salvar Medeia. Depois eles chegam na Líbia e ficam no Golfo de Sirtes 9 dias e 9 noites, parados. A água parada e uma vastidão de deserto na Líbia. Então aqui eles vão penar nessa região. É aí que eles vão fazer uma viagem por terra com a embarcação, porque aqui não navegava mais, a água estava deserta, não lamacenta. E aí vai surgir o cavalo de Poseidon do mar, que vai carregar a embarcação para um golfo navegável, e depois eles têm que, durante 12 dias e 12 noites, carregar nas costas a Argos, a embarcação, pelo deserto, até o lago Tritones, Tritones. Aqui nesse lago Tritones, quando eles estão aqui, andando ali pela região, o Mopso, que é um herói, foi morto por uma cobra. Canto, que era um outro herói, foi morto por um pastor chamado Cafauro.
depois os heróis mataram esse pastor. Tritão vai aparecer, né, aquele monstro antigo lá que está na Teogonia do Exíodo. Ele vai aparecer disfarçado de do rei Eurípilo, e vai guiar o barco até o Mediterrâneo. Então ele vai ajudar aí eles a entrarem aí no Mediterrâneo. Então acho que foi bem sofrida essa parte aqui da volta. E eles vão parar em Creta. Vão ser apedrejados por um homem de bronze chamado Talo, aqui em Creta. E depois eles vão para a ilha de Egina e chegam finalmente em Iolco. No filme, aqui eu não vi isso, fala que Jasão deveria fazer isso tudo em 6 meses. Não vi isso. Então é isso, gente, eles conseguem retornar. Eu achei que o livro terminou muito abruptamente. A história terminou muito assim. Eu pensava que ia contar a história da Medeia, mas não tem nada disso. Isso vai aparecer em outros mitos, né? Mas é bonito demais, gente, assim. É um livraço, um dos melhores que eu li esse ano. É uma coisa que eu não falei, a embarcação ela tinha a carranca, né, da deusa Atena na proa. Então era uma coisa espetacular, né? Vou mostrar alguns livros que tem essa história. Aqui, olha, do Thomas Bulfinch, o livro da mitologia, nós temos a história do Velocino de Ouro. Aqui o Jasão e o Velocino. A maneira de você também ler por outras obras, né? Aqui esse livro, Mitologia, um guia dos mundos imaginários, do Christopher Dew, tem também 2 páginas sobre os argonautas, Jasão. Aqui, achei tão lindas essas gravuras, aqui os argonautas. Essa figura aqui, Jasão, acompanhado de Medeia e dos argonautas, retira da árvore o velocino de ouro. Aqui. Então, assim, são livros que eu tenho que trazem essa história. Deixa eu pegar outros aqui que estão segurando a câmera. Talvez ela balance um pouquinho. Gente, eu assim, fiquei fascinado por essa história. Já conhecia, né, assim, algumas coisas, mas não em detalhes, como foi a leitura do Apolônio de Rhodes. Esse livro aqui, da Edith Hamilton, Mitologia, Contos Imortais de Deuses e Heróis. Esse livro aqui é um clássico, né? Faz 80 anos que esse livro encanta gerações. A Busca pelo Velocino de Ouro. Aqui, ó, as Hárpias e os Argonautas. Lembra lá os Étis e o Calais, que eram filhos do vento, que perseguiram as Hárpias, que assolavam o vidente Fineu, tadinho. Muito bonito esse livro. Tem esse aqui também, Mitologia Clássica, Lendas do Mundo Antigo. Aqui também tem a história de Jasão, um texto, né, A Busca do Velo de Ouro, do M.M. Bird. Tem mais, gente, eu tenho bastante coisa sobre mitologia aqui. E esse da Jenny Mark, Mitos Clássicos, que eu usei também para fazer esse vídeo aqui. Ela tem aqui um longo capítulo em busca do tosão de ouro. Muito legal aqui. Ela descrevendo, né, a história para nós. Ela cita trechos das argonáuticas, né? Por exemplo, tem um trecho aqui, que eu acho que vou terminar com isso. Quando o Héracles perde o amigo Ilas, que era esse amigo, esse escudeiro e amante do Héracles, que foi seduzido por uma ninfa, o Héracles sai gritando aí pela floresta, olha. Como um touro picado por uma vespa se lança a toda velocidade pelos campos e pântanos, sem se importar com o rebanho ou com o condutor do rebanho, e continua a correr sem descansar, parando apenas por alguns instantes quando, imóvel, ergue seu largo pescoço para lançar urros de desatino pela dor que o atormenta, assim também fez Héracles, em seu desatino, correndo como um louco e parando aqui e ali para dar um grito que ecoava por toda a floresta. Então ele é bem descritivo, o Apolônio de Rhodes, nessas angústias, viagens dos heróis, né?
Então é isso, gente. Foi o livro de junho, livraço, amei. Super indico isso aqui para vocês, né? Argonáuticas, Apolônio de Rhodes. Um abraço e até mais.